Olá, boa noite, sejam muito bem-vindos a mais essa live em que eu tiro as suas principais dúvidas sobre detalhamento de interiores. E hoje a gente vai falar uma coisa muito importante, que eu gosto muito de falar também. O que a faculdade não te conta sobre detalhar interiores. Então, o que a faculdade não te conta sobre detalhar interiores? Eu sou Maria Luísa, sou arquiteta e ensino arquitetos de design de interiores a serem especialistas em detalhamento de interiores em 30 dias. Então, gente, como eu falei hoje, a gente vai falar um pouco sobre o que a faculdade não te conta, o que a faculdade não te prepara para ser, né, sobre o detalhamento de interiores. Primeiro, eu fiz faculdade de arquitetura e no caso de arquitetura, a gente tem basicamente uma cadeira, dependendo da faculdade, pode ter mais cadeiras. Mas no meu caso, eu tive uma cadeira que foi de interiores, na parte de arquitetura. E o que a gente fazia? A gente, como arquiteta, design de interiores, obviamente, tem que focar um pouco mais nisso, mas muitas vezes vocês não aprendem o que é o real da questão do mercado para os detalhamentos de interiores. Então, sempre como eu falo, no início da minha live, a gente vai falar um pouco sobre as informações específicas que vão mudar a sua vida sobre detalhamento de interiores. E no fim, a gente abre lá no YouTube, compartilha a minha tela e eu quero mostrar hoje, principalmente, tudo o que a faculdade não mostra para vocês sobre detalhamentos de interiores, tá? Então, como eu falei, primeiro, eu fiz faculdade de arquitetura. Design de interiores, ele realmente é mais focado. A minha mãe, ela fez design de interiores numa época bastante atrás, no caso, e ela realmente focou mais no interiores. Quando era pequena, até ajudava ela nos trabalhos de design de interiores, que eram todos à mão. Ela aprendeu a mexer no AutoCAD na faculdade de design de interiores, porém, hoje em dia, se ela for desenhar algo no computador, ela utiliza um programa que eu não consigo compreender como funciona, mas ele funciona dentro do AutoCAD, é chamado Domus CAD. Então, eu compreendo um pouco dessa questão do design de interiores, acredito que tenha mudado bastante, né, em relação ao que realmente era apresentado no passado. Mas então a gente vai mostrar aqui para vocês um pouco das informações principais que a gente, obviamente, precisa saber, né? Porque a faculdade não te conta sobre isso. A faculdade não te prepara muitas vezes para aquilo que vai acontecer na tua vida que tu precisa estar batalhando lá para conseguir os teus projetos, os teus detalhamentos de interiores. E aí o que acontece? A gente, como arquiteto, a gente se forma e o que a gente geralmente trabalha? Arquitetura de interiores. E eu, no caso, tinha uma cadeira de arquitetura de interiores na minha faculdade. E nesse caso, essa cadeira eu ainda fiz no meu intercâmbio, quando eu fui para Portugal, que eu estudei numa faculdade lá de design de ambientes. E nesse caso era um pouco mais focado para interiores, mas nesse caso também tinha outras informações. Era meio que uma arquitetura no meu intercâmbio e eu fiz essa cadeira lá. Mas eu acompanhei minhas amigas, minhas colegas de faculdade que estavam fazendo essa cadeira de arquitetura de interiores na faculdade. E na verdade, o que eles aprendiam nessa cadeira? No caso, era o que já era passado no estágio deles. Eles faziam os detalhamentos de interiores conforme eles faziam no estágio. Então, no trabalho final dessa disciplina era um projeto, no caso, foi feito, pensado, mas era entregue um detalhamento conforme eles faziam já no estágio. Não era ensinado como que eu vou fazer um detalhamento, como que deve ser entregue isso, como que funciona um móvel, uma marmoraria, uma serralheria, que hoje, na atualidade está sendo muito usado. A gente não aprende, a gente aprende errando, a gente aprende na prática, mas não é assim que deveria ser. A gente, obviamente, até eu hoje em dia aprendo muitas coisas, mas acabo fazendo com que acabo seguindo com buscando informações novas, por mais que
eu sei muito sobre detalhamento de interiores, as coisas vão evoluindo, então a gente sempre tem que estar evoluindo. E na faculdade é a mesma coisa, elas não te contam sobre realmente qual a diferença entre criar e detalhar. Deixa eu só ver a minha conexão aqui no YouTube. Acho que agora tá indo tudo certo aqui. Vamos lá. Estou conectado na internet correta. Então, o que que acontece? Na faculdade a gente aprende criação, 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 parte de executivo, que é executivo mesmo. Também tive uma disciplina que teria hidráulico, que teve projeto elétrico, que teve mais a parte de arquitetônico, obviamente, na faculdade de arquitetura. Então, quando a gente acaba chegando no mercado, por mais que a gente saiba criar, a gente saiba olhar inspirações e tudo mais no Pinterest, no Instagram, a gente consegue simplesmente copiar aquilo que está acontecendo ali, porque a gente sabe mexer em algum programa, a gente sabe como isso funciona. Mas, na verdade, o que acontece? Acontece é que não basta a gente simplesmente copiar uma informação, ficar bonito e não saber resolver na hora do detalhamento. Então, a gente aprende realmente muito a criar, a gente aprende a parte da concepção, do desenvolvimento disso tudo. Porém, para a gente poder chegar num nível de detalhamento de interiores, de uma especialista em detalhamento de interiores, a gente tem que compreender materiais, estudar as questões dos estudar realmente os tipos de detalhamento e utilizar, por fim, um software correto que faça com que a gente tenha cada vez mais facilidade e otimização de tempo, tá? E aí, o que acontece? Acaba que a gente se forma, a gente para, obviamente, se sustentar, a gente vai trabalhar bem provável. Se formou em arquitetura, design de interiores, vamos trabalhar com interiores. Arquitetos geralmente também começam já trabalhando com interiores, porque tem um mercado um pouco maior. E aí, a gente chega no mercado que a gente, vamos supor, capta o nosso primeiro cliente. Meu, conseguimos captar o cliente. Também não é fácil captar. Mas aí a gente chega na hora, obviamente, do detalhamento, a gente fica pensando, gente, e agora? O que que eu faço? A faculdade não me ensinou isso. Cheguei aqui, o meu estágio, vamos supor, me ensinou, porque eles ensinam na prática que eles foram aprendendo. Então, é uma sequência de informações que também são informações que muitas vezes, lá atrás, aquele escritório ensinou para essa arquiteta, que hoje tem um escritório, que ensinou para outra, que hoje tem um escritório. Então, tem uma sequência de informações aí também, que não foi a faculdade que ensinou, foi aprendendo entre isso tudo, e que a gente vai levando como base. No meu caso, eu sempre busquei informações que, como eu trabalhei na marcenaria dos meus pais, trabalhei em outros escritórios, eu sempre busquei informações que eu visualizava que aquilo facilitava para o cliente, facilitava para o fornecedor e não simplesmente só facilitava para o escritório em si. Então, fui moldando informações e fazendo com que aquilo se transformasse em um método que facilitasse, que otimizasse o tempo na hora do detalhamento. E aí, além de otimizar o tempo, economizasse a questão realmente dos teus fornecedores, tá? No YouTube, eu acho que a internet está um pouco ruim. Vamos ver se. Aqui a gente tem essa diferença entre criar e detalhar. Por quê? Porque, na verdade, a faculdade ensina muito e muito a gente somente a criar. E o detalhamento, ele vai detalhamento de a execução disso tudo. E aí, o que acontece? O que acontece é que no interiores a gente acaba perdendo. Então, se a gente se sente totalmente
Então, voltando aqui, vamos ver se a internet está funcionando. Oi, estão me ouvindo aqui no YouTube? No Instagram eu acho que caiu. No YouTube estão me ouvindo, estão me vendo? Qualquer coisa me avisem por aqui nos comentários, porque eu acho que caiu a internet. Estão me ouvindo? Então, posso retornar aqui. No Instagram, caiu realmente a conexão aqui. Vou tentar reconectar para ver se eu consigo. Tá dando para ouvir? Tá dando para ver também? Então, a gente vai só finalizar aqui. Vou ver se eu consigo ajustar aqui no Instagram para a gente poder recomeçar. Voltou. Opa, voltou aqui no Instagram também. Então, vamos lá. A gente estava falando, então, um pouco sobre. Acho que no Instagram está um pouquinho travado. A gente estava falando sobre a questão de que a gente se sente totalmente insegura quando a gente acaba saindo da faculdade, porque a gente possa ser uma vendedora nata. Se posso vender uma caneta, posso vender tudo aqui agora. Se eu não souber o detalhamento de interiores da forma correta, acontece. Por quê? Segurança na hora de estar entregando algo para o meu YouTube voltou também. Vamos lá. Então, a gente pode ser a maior vendedora, pode saber tudo sobre marketing e arquitetura e tudo. Se eu não souber detalhar interiores, eu não vou me sentir segura de estar entregando uma coisa para o cliente que eu sei que ele vai fazer e aquilo vai dar certo. E é por isso que se tornar uma especialista em detalhamento de interiores faz com que você tenha mais segurança. E tendo mais segurança, você passa essa segurança para o seu cliente. E também acontece o quê? Tem mais facilidade de poder explicar aquilo, aquilo que você entende, e o cliente também se sente mais seguro. Hoje até fiz a entrega daquele projeto que eu estava mostrando na live de ontem, e a cliente, ela me conhece de pequena, amiga dos meus pais, e o que ela disse? Ela decidiu, obviamente, me contratar, e tu sempre fica naquela, né? Ela me conhece menor, eu sou uma pessoa jovem, sou uma pessoa jovem no mercado, e ela falou assim: eu não imaginava o quão prática que tu eras, o quão determinada, e as informações, para mim, foi tudo muito claro. Então, desde a parte que compõe o detalhamento, porque o que acontece? Eu foco no detalhamento não somente como aquela etapa de detalhamento. Eu organizo os prazos,
organizo as etapas, para quê? Para o cliente também não ficar perdido. Então, quando chega na hora do detalhamento, ele já compreende que aquela etapa é a etapa, vamos supor, final. E aquilo vai ser entregue para ele. Então, como foi entregue hoje para essa cliente, era uma etapa final do detalhamento. E ela falou, gente, não acreditava como era tão prática, porque já conhecia, como foi de uma forma leve, de uma forma que as coisas são resolvidas muito práticas também. E isso faz com que, obviamente, o cliente volte. Por quê? Porque você por mais que você seja jovem, você saiu da faculdade, você passa segurança para o teu cliente. Então é isso que a gente tem que passar. Não sei uma informação, se a gente me perguntou alguma coisa, a gente não precisa ter medo. Não precisa ter medo de perguntar. Você tem algum conhecido, alguém que sabe essa informação? Pergunta para a pessoa, compreende aquilo, vê realmente se tu entende e passa para o teu cliente a informação que você captou. Então, tu não precisa saber tudo, tu não precisa compreender, obviamente, até a rebimboca da parafuseta do móvel, mas você precisa saber como ele é estruturado, você precisa saber qual material é utilizado, o tamanho desse material, e uma especialista em detalhamento, ela acaba englobando essas informações, e quando ela vai falar para o cliente, ela vai passar essa segurança. Por que ela vai passar essa segurança? Porque ela compreende aquilo que ela está falando. E se ela não sabe daquilo, ela vai fazer o quê? Ela vai buscar, ela vai correr atrás. Então, as informações, tem coisas que surgem novas, você não precisa saber tudo novo, mas você tem que ir atrás se você quiser utilizar. Então, é essa questão de a gente estar se atualizando, estar buscando coisas novas, isso faz com que a faculdade, imagina, eu me formei faz 3 anos e pouco, e o que acontece? Se eu seguisse só o que a faculdade me ensinou, hoje eu não teria basicamente nada. Eu não só saberia aquela informação que me foi ensinada, saberia informações que professores excelentes me passaram entre as linhas, não somente na questão de informações do cronograma da faculdade, e eu estaria aqui passando insegurança para o meu cliente, que é o que não deveria acontecer. Por quê? Igual eu falei da cliente de hoje, que ela falou o quê? Eu não imaginava, tu, no caso, que eu tive menor, agora formada, o jovem, que me passasse tanta facilidade, tanta tranquilidade, tanta segurança em relação a um projeto. Então, isso tudo demonstra o quê? Etapas do detalhamento que foram programadas e foram explicadas para o meu cliente. Então, isso tudo são informações que a faculdade não te conta. O que tu tem que tá fazendo. E é por isso que o detalhamento em si, o detalhamento de interiores, é uma etapa que ainda mais é oculta quando a gente está fazendo faculdade. E a gente vai ter que estudar muito para compreender isso tudo. Mas sendo uma especialista, isso tudo, uma especialista em detalhamento de interiores, isso tudo se transforma. Então você está compreendendo as pequenas informações que são importantes. E isso tudo vai englobar uma etapa que você consiga produzir isso e passar segurança para o seu cliente, otimizar o seu tempo e ter todas as informações necessárias para isso. E nesse caso, o jeito errado da gente sair da faculdade é realmente a gente só procurar o quê? Sair da faculdade, o que a gente quer fazer? A gente quer captar clientes e a gente quer fazer o quê? A gente quer fazer render, a gente quer fazer essas etapas que muitas vezes elas captam meu cliente. O render, sim, ele é uma visualização essencial no nosso projeto. Porém, a gente tem que fazer o quê? Boa noite, Luana. A gente tem que fazer o quê? A gente tem que transformar aquele render lindo que a gente sabe fazer no detalhamento, que vai ser visual, otimizar o teu tempo, e super entendível para o teu cliente. Por quê? Senão aquele render lindo que a gente sabe fazer não vai sair do papel como ele estava aqui. E é por isso que, se a gente sair da faculdade, arquitetura, design de interiores, e simplesmente se jogar no mercado e fazer mais do mesmo, a gente não vai ter retorno em relação, principalmente na segurança. Porque tem muita gente que faz o quê? Sai da faculdade,
3, 4, 5 anos depois, ainda não tem segurança de pegar, ó. Isso aqui, cliente, pronto, apresentou, soube falar de uma forma correta, soube entregar um detalhamento de interiores completo com as informações necessárias. Eu sei que a gente sempre vai evoluindo. Cada coisa que acontece dentro do escritório, seja você autônomo, seja você que trabalha no escritório, seja que você tem o próprio escritório, cada coisa que acontece são coisas que você tem que tomar como decisão para modificar alguma coisa. Ah, percebeu que o fornecedor não está conseguindo compreender, vamos supor, a fita de LED no teu projeto. Às vezes eles estão esquecendo de fazer o rebaixo da fita de LED. Tem um problema aí? Alguma coisa que você está detalhando não está visível. Ou você esqueceu a linha de chamada, ou você está trazendo de uma forma que não fica na cara, porque essas informações que são de elétricas, essas outras partes, elas têm que estar muitas vezes na cara, vermelho. Eu, no caso, trago a fita de LED, um detalhe mesmo, como se fosse um efeito de fita de LED no meu detalhamento de interiores. Então, essas informações têm que estar na cara da pessoa, porque se tiver muitas vezes escrito na mesma cor das informações, a linha de chamada, vai passar. Por quê? Porque os móveis muitas vezes, beleza, fazer tal, tal, tal. Mas aí a parte de rebaixos e coisas tem que estar extremamente explícita, porque isso vai facilitar. Tá ali, ó, pronto, olhou aquilo ali, tá igual o render. Tem uma faixa ali com uma luz que tá aparecendo no meu detalhamento de interiores. E o jeito correto, na verdade, de que não é a questão de só puxar para saber fazer realmente render, é o quê? Porque o render ele vai fisgar o teu cliente se você fizer da forma correta, captar e tal. E aqui, deixa eu falar, a Luana falando, mesmo colocando todas as informações possíveis, sempre tem algum problema. Imagina se deixar de colocar. Isso é verdade. Então, o que que acontece? A gente até tem que fazer o quê? Se tu coloca muita informação e às vezes informações duplicadas, isso pode atrapalhar o teu fornecedor. Então, a gente tem que saber até que ponto detalhar. Inclusive, amanhã na live eu vou falar um pouco sobre isso. Até que ponto detalhar o detalhamento de interiores. Porque tem coisas que não competem a gente, como arquiteto ou design de interiores, estar colocando lá. A gente precisa entender, vamos supor. Eu preciso compreender que um painel, ele não pode ser uma chapa de 18 milímetros colada direto na parede. Por quê? Porque senão eles teriam que fixar pela frente para poder fazer essa estrutura. Isso compreender que eu vou ter um espaço atrás desse painel, e esse painel muitas vezes vai ter finalizado, né, o espaço mais os MDFs, uns 4 centímetros. Então, se eu quiser fazer o máximo colado, eu tenho que pensar numa fixação. Mas eu tenho que saber que ele tem uma espessura, ele vai ter um espaço que muitas vezes vai passar fiação ali atrás, então eu tenho que ter um espaço para passagem de fiação, para fixação desse painel, que é por mão amiga, geralmente, que é aquele sistema que tem uma barra que é fixada na parede, que é em 45 graus, no caso, não consigo fazer aqui, que é em 45 graus, e que vai dar o fechamento com a outra parte do painel, ou um móvel aéreo. E isso eu preciso saber que o painel vai ficar naquela espessura, mas eu não preciso dizer para o marceneiro como que ele tem que fazer aquilo. Você tem que fazer a mão amiga de 3,5 metros com um painel de... Não, ele vai ter que compreender que tem aquele espaço para ele fazer, ele vai ter que fixar. Porque o meu painel, vamos supor, é liso, ele não vai poder fixar nada pela frente. Então, essas informações a gente precisa compreender. Mas a gente não precisa dizer para o marceneiro como que ele vai fazer o caixote. Se ele vai encaixar por cima, por baixo. Não, o caixote lá de 2 portas é feito dessa maneira. Então, as informações que eu criei, vamos supor, eu fiz uma coisa que não existe, que eu acho que não existe na marcenaria, que eu quero ver se aquilo funciona, ou eu sei que aquilo funciona, porque eu testei e tal, eu vou detalhar nos mínimos detalhes. Mas informações que eu tenho lá, um painel, um painel na parede, eu só tenho que saber, eu quero um painel com 5 centímetros, com 10, com 15, um painel com 4, beleza. O marceneiro vai fixar aquilo da forma que ele fixa sem ter informações na frente. Não preciso dizer para ele como que ele vai fixar, com uma bucha, com um parafuso. Eu não preciso dizer isso para ele.
Então, a gente tem que saber até que ponto a gente também tem que detalhar. Então, se a gente começar a colocar muitas informações, isso vai confundir. Por quê? Porque a gente vai ter lá uma linha de chamada com um texto desse tamanho, e que eu poderia segregar ela e falar de uma forma muito mais explícita, muito mais rápida, que a pessoa vai bater o olho naquilo e vai identificar as informações. E outra pergunta que a Luana colocou: você acha que no detalhamento é necessário colocar espessuras das chapas? Vamos lá. Está fazendo um interno de um armário. O interno de um armário, vamos supor, de correr. E esse armário de correr, ele tem o fechamento, né? Ele vai ter toda a parte do envoltório dele, com as portas de correr são o sistema RO47, que ele vai correr por dentro de um caixote. Então, eu vou ter o caixote, que ele pode ter lá 1.8, que ele pode ter 3.6, e dentro do armário eu vou ter prateleiras, eu vou ter gavetas. Então, se eu não colocar nas cotas as espessuras, eu não vou saber o quanto que vai sobrar de interno para o meu cliente. Então, nesse caso, eu preciso cotar as espessuras ali. Vai ser prateleira de 1.8? Vai ser prateleira de 2,5? Como é que funciona isso? Preciso cotar as espessuras. O que acontece? Eu geralmente trabalho com um tipo de marcenaria que eles fazem o quê? As portas, geralmente, ou é a marcenaria dos meus pais, ou alguma outra marcenaria, que eu sei que trabalha dessa forma. Eles fazem as portas dos móveis todas com 18 milímetros. Mas tem marcenarias que acabam fazendo o quê? Orçando com 15 milímetros, por quê? Sai mais em conta. Só que a porta, se é uma porta grande e tal, com 15 milímetros, ela pode acabar entortando. Então, o que acontece? Eu não tenho certeza, eu vou trabalhar com tal marcenaria, eu não tenho certeza como eles trabalham. Posso colocar um texto lá em cima do meu detalhamento falando portas de abrir, né? Portas dos módulos, portas da cozinha, qualquer tipo de porta em 18 milímetros. Que isso vai ser um móvel mais robusto para o teu cliente, vai ser um móvel com mais qualidade. Então, isso eu também poderia identificar, tá? Então, o que acontece? Eu tenho que saber, quando eu estou desenhando, um painel. O painel vai ter, vamos supor, vai ter o vão atrás, que é o vão para uma mão amiga ali, que pode variar de 1,5 a 2 centímetros. Mas se eu quiser um painel maior, eu vou ter o vão ali dentro. Meu painel não é preenchido aquilo tudo, é claro. E os painéis, né, a gente vai ter o tamanho dele, e geralmente painéis podem ser feitos com 15 milímetros ou com 18 milímetros. Isso, 15 milímetros, posso ter ripa na frente, então eu vou ter que saber o quê? Eu involuntariamente estou dizendo as espessuras, porque eu vou ter a espessura do painel, vou ter a espessura da ripa, porque a pessoa precisa saber se eu coloquei uma ripa de 6 milímetros de espessura ou uma ripa de 1,5 milímetros de espessura. Então, dão efeitos diferentes, né? A ripa de 6 milímetros, ela fica com menos profundidade, dá um efeito mais como um lambri, e a ripa de 1,5 ela dá um efeito realmente mais 3D no meu painel ripado. Então, essas informações, eu não preciso dizer que o caixote é feito de tal forma. Por quê? Porque a marcenaria sabe como funciona. Mas algumas informações importantes, meu cliente quer um móvel com mais qualidade, quer um móvel que vai dar menos problemas, eu posso especificar que eu quero prateleiras mais grossas ou prateleiras todas de 18 milímetros com uma barra de ferro dentro, que eles vão colocar na frente para não envergar. Então, é isso que a gente tem que informar, dependendo do que a gente vai detalhar, tá? E nesse caso que a gente estava falando do jeito errado de sair da faculdade e simplesmente somente focar em renderização e esquecer da parte de detalhamentos, porque o detalhamento é que vai te trazer segurança para o que tu estás falando para o teu cliente. O jeito correto é a gente mesclar essa informação. A gente nunca vai estar pronta totalmente. Porém, a experiência de uma especialista em detalhamento de interiores vai trazer autoridade para o teu trabalho. Trazendo autoridade, você consegue passar essa segurança e tirar aquela coisa de tipo, tá falando com o cliente, tu fica naquela de inseguro, por quê? Tá falando alguma coisa lá do projeto e tu
bateu o olho e quando tu criou, tu não percebeu que tu fez alguma coisa de errado e aquilo vai te trazer insegurança na hora de uma apresentação. E depois, quando chega na hora do detalhamento, vai ter que mudar aquilo que apresentou para o cliente porque não funciona. Então, isso tudo são formas com que a gente consiga, né, sair da faculdade e não focar só em uma coisa que muitas vezes não te traz autoridade e não te traz segurança. E ser uma especialista em detalhamento de interiores vai te trazer mais autoridade, porque você vai compreender mais as informações, vai saber detalhar da forma correta, e isso vai fazer com que você tenha muito mais autoridade e segurança na hora de estar falando com o teu cliente, tá? E aí agora a gente vai lá para o YouTube, que eu vou mostrar para vocês. Deixa eu só colocar aqui. A gente vai lá para o YouTube, compartilhar a minha tela, que eu quero mostrar para vocês detalhamentos, aquilo que realmente a faculdade não te mostra. Quando tu sai dela, ela realmente não te mostra aquilo. Então, vamos lá. Deixa eu só colocar aqui. Estou ao vivo lá no YouTube. Deixa eu organizar aqui o meu celular. Prontinho. Agora, vamos compartilhar a tela lá. Deixa eu tirar toda a minha estrutura aqui para poder conseguir colocar as duas lives simultâneas. E aqui agora, vamos lá, vamos compartilhar o YouTube. A minha tela do YouTube está um pouquinho escura. Vamos compartilhar a tela. E aqui agora eu vou apresentar um detalhamento que tem mais etapas, na verdade, né? Tem mais alguns ambientes, mas eu quero mostrar para vocês a importância de a gente saber detalhar e colocar as informações corretas. Eu acabei fechando. Calma aí, só um segundo. Pronto. Vamos começar pela área social. Deixa eu tomar só uma aguinha aqui para facilitar aqui. Então, na área social, o que foi contratado? Foi contratado luminotécnico, marcenaria, marmoraria, serralheria, a parte de interiores, sem a parte ali de mudança de pontos elétricos, sem construir e demolir, sem essa parte ali. Então, a gente tem essas informações aqui, ó. E aí, o que acontece? Num detalhamento de interior, a gente tem que compreender o quê? A gente tem que compreender o que a gente vai fazer exatamente, o que foi contratado pelo nosso cliente, e aí a gente tem que detalhar isso da forma mais visual possível. Então, o que eu utilizo para detalhar de uma forma mais visual possível? Isométricas. Isso daqui é uma forma com que eu aprendi vendo e fazendo e identificando como que aquilo pode se tornar mais prático. Então, tem poucas cotas nessas isométricas, não encho de informações nela, ou são cotas ou linha de chamada nela. Isso faz com que fique uma leitura mais prática. Linhas de chamadas também mais básicas, que eu consigo ter a informação necessária de uma forma sucinta. Então, isso vai facilitar a leitura. Eu vou lá, tô lendo, já tô vendo isso aqui. Aqui, a gente tem informações. Eu sempre coloco as informações da parte de elétrica, quando eu tenho na parte de marcenaria, em vermelho. Então, isso facilita e já foca a pessoa que já está acostumada com o detalhamento de marcenaria, já vai olhar aquilo ali, já vai compreender, para a parte importante que tem que colocar rebaixo, para fita de LED, para calha de LED, para perfil de LED, tá? E uma coisa que eu falei para vocês, aquela parte da LED, ó, tanto aqui quanto aqui, ó. Isso aqui, a pessoa olha, vai olhar isso aqui. Agora, deixa eu mostrar as imagens para vocês. Aí, olha a imagem, ele já percebe, ó, que eu tenho luz aqui embaixo. E aqui, na parte da vista, também tem luz. E eu tenho a informação da iluminação. Então, para a gente poder compreender, quero iniciar ali, sair da faculdade, não sei fazer detalhamento. O que eu faço? Primeiro, você precisa compreender os materiais. Então, eu vou trabalhar nesse projeto com mármore tal, ou granito, ou silestone, ou quartzo tal. Vou trabalhar com tal MDF. Vou trabalhar com fita de LED, calha de LED, essa daqui e tal. Pesquisa essas informações. Aí, quando eu souber essas informações, eu vou para o meu detalhe, vou para a minha criação,
Na criação, eu pego aquelas informações e uno na criação com a parte, obviamente, de partido, tudo, com a parte de opa, fugiu a palavra, com a parte técnica, com a parte funcional. Então, eu vou entender qual a medida daquela chapa que eu quero utilizar de MDF. No caso, geralmente a chapa de MDF tem o mesmo tamanho. Qual é o tamanho máximo do perfil de LED que eu posso utilizar, a espessura, onde que eu devo colocar ele no meu móvel aéreo para ter uma iluminação boa para a área de trabalho. O granito, o mármore, eu posso utilizar ele na cozinha? Posso. Qual é o tamanho dele também? Eu quero fazer uma bancada gigante. Não tem, vou ter que ter uma junta ali, um recorte. Então, essas informações vão fazer com que você chegue nessa hora aqui, ó, e só tem que fazer o quê? Cotar linha de chamada com as informações que você já sabe. Então, é isso que você precisa compreender. Você precisa compreender que você tem que pegar as informações antes do criativo, entender, né? Vou utilizar um material novo. O que eu faço? Busco informações sobre eles. Não tem a informação? Vai atrás de alguém que vende aquilo, vai atrás de alguém que produz aquilo e busca a informação necessária para poder executar aquilo. E é isso que uma especialista em detalhamento faz. Ela já compreende, no caso, essas informações. Como ela já compreende, ela simplesmente faz o criativo, coloca no papel e aí acaba, na hora do detalhamento, só tendo que fazer cotagem e linhas de chamada. Então, eu tenho que fazer linhas de chamadas sucintas, linhas de chamadas que eu quero chamar a atenção para alguma coisa importante, posso colocar em vermelho, trazer de forma mais clara as informações diferentes da parte, principalmente de marcenaria e marmoraria, que são os básicos dos detalhamentos de interiores. E aí, além disso, trazer tudo em segmentos. Então, a forma mais fácil de detalhar é a gente detalhar por segmentos, porque isso vai trazer mais segurança para o teu cliente também compreender o teu detalhamento de interiores. Nesse caso, tem a parte de marcenaria e eu tenho a parte de marmoraria separado. Então, eu coloco as informações de marmoraria necessárias separados em cada parte. Ó. Área molhada, rodapia, que é estendido, lixeira que será embutida, ou tampo, como que funciona, rodapé, recuado um pouco para dentro, qual é o recuo do rodapé, como que ele funciona. Tenho informação aqui que vai ser levado à fiação, tenho todas as vistas, as isométricas, e aí tem parte de revestimento. Então, eu vou separando por segmentos, isso facilita, obviamente, a visualização. E aí, na parte de quarto, é a mesma coisa, a mesma informação. Eu preciso também compreender, se eu estou no luminotécnico, como que funciona aquele ambiente para eu poder iluminar ele da forma correta. Então, um quarto, eu não vou colocar lá uma luz, que é uma luz direta em cima da cabeça da pessoa. Vou jogar uma luz aqui bem em cima, ó. 2 spots aqui. Se eu jogar 2 spots aqui, a pessoa nunca vai acender quando estiver deitada na cama, porque a luz vai estar sempre na cara dela. Então, eu preciso compreender essas informações também para fazer um detalhamento luminotécnico. Não adianta eu compreender, eu quero ter tantas luzes ali dentro. Não. Detalhamento luminotécnico, o projeto luminotécnico, é feeling, é compreender como aquilo funciona e é luz e sombra. Então, não adianta eu lavar o meu ambiente de iluminação, porque não vai trazer o efeito que eu quero e vai ser um ambiente que não vai ser agradável, não vai ser aconchegante, dependendo do local que você quer utilizar. Então, detalhamentos tragam informações claras, informações importantes, ó. Interruptor para lateral, gaveteiro, já trago a informação aqui que eu vou puxar essa linha de chamada, detalhe esse detalhe, já puxo o detalhe aqui, já tenho todas as informações necessárias, ó, e eu posso ir buscando. E além disso tudo, todos esses detalhamentos, o que a gente não, o que a faculdade não te ensina, que é fazer isso aqui, você tem que entender um software que faz com que você tenha mais otimização de tempo, que você já tenha também aquela proximidade daquele software. Não adianta tu querer, eu quero usar tal, porque todo mundo usa todo mundo usa aquele lá. Mas, na verdade, se eu não tenho afinidade, se eu não consigo compreender as informações nele, já tentei 1000 vezes, o porquê que eu vou fazer aquilo, na verdade, se aquilo não está me ajudando. Então,
Isso tudo são questões que a gente vai levando na hora do detalhamento de interiores e você tem que compreender. Então, aqui, ó, bancada, negativo, fundo. Então, todas as informações aqui, ó, tum, pá, pá, pá. Leu cada uma, quero saber sobre isso, vai ler isso. Quero saber sobre isso, vai ler isso. Então, tem as informações de uma forma muito mais sucinta, tá? Marmoraria separadinho. Então, isso tudo faz com que a gente ache, meu Deus, é muita coisa, mas não, a gente precisa saber 3 pilares. Os materiais, o outro, entender os tipos de detalhamento, e o terceiro é a utilização do software correto para você detalhar interiores. Então, o que acontece? Deixa eu voltar aqui para minha tela. Se você quer detalhar interiores, entender esse mundo, ser uma especialista em detalhamento de interiores, nos dias 30, 1 e 3 vai acontecer a jornada Detalhando Interiores. É um evento gratuito e online que lá na minha bio, tanto aqui na minha bio, no meu canal no YouTube ou na minha bio no Instagram, tem o link. Se você ainda não se inscreveu, você está perdendo. Semana que vem vai começar e você vai ter pouco tempo para assistir essas aulas. Então, se eu fosse vocês, eu e a minha equipe, a gente está preparando algo extremamente especial para vocês, que vocês não podem perder. Gente, fico muito feliz por todos que estiveram ao vivo aqui comigo. Tenham todos uma boa noite. Se vocês tiverem qualquer dúvida, pode me deixar aqui, deixar lá no direct, que eu vou responder vocês. Muito obrigada e vejo vocês na live de amanhã, que é aquela live de eu preciso detalhar. Até que ponto que eu preciso detalhar? Então, você precisa compreender que não adianta você encher de informações, que aquilo pode até atrapalhar o seu detalhamento. Então, até que ponto que eu preciso detalhar? Isso é muito, muito importante. Então, gente, muito obrigada e boa noite.